Graça e paz, meus amados, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei exatamente qual é o horário que você está vendo essa gravação, esse vídeo, e eu quero aqui, desde já, louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos em uma série que mudou muita coisa no meu coração, uma série que tenho certeza mexeu com o comportamento de algumas pessoas que participaram conosco nesta série, quando ministramos ela alguns dias atrás, aqui nesse ambiente. Nós louvamos a Deus porque agora temos o privilégio também de transmitir essa palavra a você que não esteve aqui conosco, a você que está longe de nós, talvez em outro estado, em outra cidade, não é? Talvez você que é membro em uma outra igreja, mas que faz parte do corpo de Cristo, e esta série é uma série muito voltada para aqueles que já estão caminhando com Jesus, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, mas que precisamos nos atentarmos para algumas coisas. Na primeira ministração dessa série, nós ministramos sobre o fato de que é hora de despertar. Despertar para quê? Despertar para uma frase dita pelo Senhor desde o primeiro casal, para uma frase dita pelo Senhor pela primeira vez ao primeiro casal criado. Ele disse que esse casal teria o compromisso, a incumbência de encher a terra. Quando o Senhor está dizendo isso, Ele está falando de ir além de ter filhos e netos, porque filhos e netos a gente pode entender quando Ele diz frutificai. Ele está dizendo tenha filhos, multiplicai, que os seus filhos tenham filhos, que os seus netos tenham filhos, e daí por diante. Mas aí ele também diz, enchei a terra e sujeitai-a. Então, quando se trata de encher a terra, a nossa visão é de que encher a terra tem a ver com ocupar os espaços na sociedade, ocupar todos, encher é ocupar todos os espaços. E orando sobre isso, pensando sobre isso, um dia, durante alguns dias eu segui uma série ministrada por um pastor que eu gosto muito de ouvir, e essa série falava das 7 áreas de influência na sociedade. Então eu quero aqui trazer também essas 7 áreas da sociedade, 7 áreas de influência na sociedade, visando a ideia de que a visão de Deus é encher a terra. E quando tratamos das mais variadas áreas de influência na sociedade e olhamos para a igreja de Jesus, nós podemos observar que o Senhor já tem, de alguma maneira, colocado pessoas que pertencem ao corpo de Cristo nas mais diversas áreas da sociedade, nas mais diversas áreas de atuação na cidade, na comunidade ou na sociedade, nas mais diversas áreas de influência na sociedade. Eu não sei exatamente qual é a área que o Senhor tem enviado você. A ideia é que muitas vezes nós não tínhamos pelo menos a noção de que precisávamos despertar para o fato de que onde estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, até mesmo na nossa casa, onde estamos no nosso círculo de amizade, onde estamos como estado, como município, o lugar que nós estamos exatamente por quê e para quê. É claro
que você poderia estar morando em qualquer outro lugar no mundo, mas você está aí nesse lugar que você mora. Por que será? Para quê? Será que simplesmente foi porque você decidiu, ou porque, se você é uma pessoa que pertence ao corpo de Cristo, você não tenha sido enviado por Deus a esse lugar, a essa vizinhança, a essa empresa, não é? A essa função na empresa? Então é importante que analisemos isso, é importante que pensemos nisso. Por que será? Então eu entendo que essa série está nos chamando a atenção exatamente para essa questão: a encher a terra, ocupar os espaços na sociedade, visando aqui as 7 áreas de influência que um dia, como eu disse aqui na primeira ministração, Loren Cunningham, ele estava orando a Deus exatamente preocupando-se com o fato de que a sociedade precisa se voltar para Deus. Ao mesmo tempo que Dr. Bill Bright, um outro homem de Deus, estava orando basicamente no mesmo sentido, e os dois, numa mesmo tempo, numa mesma ocasião, numa mesma noite, eles tiveram uma visão extremamente parecida. E ao se encontrarem no dia seguinte, eles conversaram sobre o assunto, e os dois falaram dos seus anseios, da sua oração, e eles chegaram ao fato de que Deus havia dado tanto a um quanto ao outro uma visão das áreas de influência na sociedade, e eles então chegaram à conclusão que as áreas de influência na sociedade são família, religião, educação, artes, mídia, economia e governo. E é exatamente sobre isso e sobre o tema Encher a Terra que nós estamos falando nesses dias, abrindo aqui o espaço para que você possa também ter a oportunidade de receber essa palavra. Eu quero convidar você nesta noite, ou aliás nesse dia, nesta manhã, eu não sei em que horário você está, mas eu gostaria de convidar você a orarmos juntos. Na ministração de ontem nós falamos sobre religião. Na ministração de anteontem nós falamos sobre família. É interessante que nós estamos, eu não sei quando, não sei qual ano, talvez, qual mês que você está vendo essa ministração, mas nós estamos em maio de 2024 e estamos exatamente no mês que chamamos mês da família. Na segunda ministração dessa série, falamos da primeira área de influência, que é a família. Ontem falamos de religião. Hoje vamos falar aqui de educação. Antes, porém, eu gostaria de que orássemos juntos. Onde você estiver, se você tiver condições de fechar seus olhos, se você tiver condições de se colocar de pé ou de joelho, fique à vontade, nós vamos orar. Pai de amor, Pai querido, é um privilégio tremendo que o Senhor nos dá, que o Senhor dá a mim para que possa ministrar essa palavra, a oportunidade de ser, ó Deus, chamado para um ministério tão maravilhoso, tão nobre, de poder ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Eu sei as minhas falhas, sei o quanto sou imerecedor disso, mas o Senhor nos colocou, nos chamou e nos colocou nesta condição, em meio às áreas de influência da sociedade. Muito obrigado, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar, venha visitar cada família nesse momento. Pessoas que estão enfermas, que o Senhor venha curá-las em nome de Jesus. Pessoas que estão com depressão, estão ansiosas, que o Senhor esteja, Deus, trazendo bálsamo, trazendo cura em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos ao Senhor que nos dirija nesta palavra mais uma vez, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero ler um texto com você. O texto está em Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 3. Esse texto diz assim:
Quero que saibam, é Paulo falando aos crentes que estavam em Colossos. Ele fala assim: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados, unidos por fortes laços de amor, e que tenham plena certeza de que entendem o mistério de Deus, o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, ele está falando de Cristo, e ele fala: nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu quero falar hoje sobre educação, essa área de influência tão poderosa. Já falamos de família, como disse aqui, já falamos de religião, e quando consideramos essas áreas, nós vamos perceber que elas são áreas que envolvem a educação de forma bem direta, tanto a família quanto a religião. Então, quando você ouve sobre educação, a pergunta que eu faço é: o que vem à sua mente? Quando você fala sobre educação, o que vem ao seu coração? O que você pensa sobre isso? Talvez quando se fala em educação, você pense sobre escola. Esse é um detalhe muito importante, porque quantos de nós pais, às vezes temos confundido a questão da educação, transferindo, ou pelo menos tentando transferir ao compromisso, a incumbência, o encargo da educação dos nossos filhos para a escola, não é? Então, às vezes, quando a gente pensa em educação, por exemplo, a educação do Brasil, como que está a educação no Brasil? Quando a gente fala como está a educação no Brasil, a gente pensa nas escolas. Quando a gente fala da educação no nosso município, a gente pensa nas escolas. E esse talvez é uma questão cultural. Nós aprendemos a dizer que educação é dada na escola. Qualquer coisa que se trata de educação no nosso país, nós lembramos de escola automaticamente. Mas será que a educação está sob a responsabilidade da escola ou das escolas? Talvez você pense quando fala em educação, você pense em ensino. Talvez você pense em doutrina. Talvez você pense em disciplina. Então a pergunta que nós fazemos é: quando se trata de educação, o que você pensa? O que passa pela sua mente? Não podemos perder de vista o fato de que as 7 áreas de influência, de certa forma, estão interligadas. Chesterton, ele disse algo muito interessante sobre educação que eu gostaria de relembrar. A educação é simplesmente, disse Chesterton, ele disse o seguinte: a educação é simplesmente a alma de uma sociedade a passar de uma geração para outra. Isso é muito interessante. Sônia Goulart, do CONANI, da CONANI, Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. Ela diz assim: a educação transforma a sociedade. É importante lembrar que o ser humano é instruído, ensinado, é educado durante toda a sua vida, em todos os lugares, em todos os sentidos. Nesse exato momento estamos sendo educados. A questão não é o fato de sermos educados, a questão é quem está nos educando, como está nos educando.
Por exemplo, quando eu digo que o ser humano é educado, está sendo educado, ensinado, instruído durante toda a sua vida, em todos os lugares, em todos os sentidos, eu estou falando que o ser humano ele é instruído, ele é ensinado, ele é educado na família, na escola, na igreja, no comércio, na profissão que exerce, na política, na ciência, na cultura, na cidade, no ambiente rural, na internet, enfim. A educação, ela está em todo canto, nós aprendemos com tudo que vemos, com tudo que vivemos. Por que não dizer que as pessoas, inclusive, são educadas mesmo na prisão? São educadas na boca de fumo, são ensinadas como vender um baseado, como vender uma trouxinha de maconha, como vender, como usar. É uma forma de transmitir conhecimento. Por isso que a educação no nosso meio cultural trata exatamente desse ensino, de transmissão de conhecimento. Então quer dizer que nós entendemos, conhecemos as coisas, conhecemos a vida, conhecemos as coisas relacionadas à nossa vida em todos os lugares, em todos os sentidos e por todas as pessoas. A questão séria aqui é pensar quem está nos educando, como estão nos educando, em que estão nos educando. Então a educação é uma área extremamente poderosa. No campo educacional, segundo uma pesquisa, segundo os estudiosos, no campo educacional existem 3 práticas diferentes que acontecem separadas, porém não independentes uma da outra. São elas: educação formal, educação informal, educação não formal. Então a gente precisa entender isso. Os nossos pais diziam: se não quiser aprender da forma certa, o mundo vai ensinar. Então ele está dizendo que o mundo educa, que o mundo ensina. Salmo 116, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso é importante lembrar. A nova versão transformadora diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Ou seja, a terra está sob a responsabilidade da humanidade. Desde quando Deus criou Adão, Ele disse que não apenas que Ele deveria encher a terra, mas sujeitá-la. Então é preciso que a gente entenda isso. Então quem é a humanidade? É tanto judeus quanto não judeus, pobres, ricos, doutores, indoutos, senhores, servos, crentes, incrédulos, dignos, indignos, pios e ímpios, sábios e loucos. Na verdade, são os filhos dos homens, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos, idosos, enfim, a terra foi dada aos filhos dos homens, à humanidade. Todo e qualquer lugar que a igreja de Jesus não ocupar, será ocupado por todos os que não são igreja de Jesus. Eu repito, todo lugar, estou falando de encher a terra, todo lugar que a igreja não ocupar, será ocupado por alguém, por aqueles ou por todos aqueles que não são igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus precisa realmente, como disse na primeira ministração dessa série, a igreja precisa despertar. A Bíblia vai dizer que Jesus disse que quem não é por Ele é contra Ele. Filho dos homens
Segundo esse texto que Jesus disse que quem não é por ele é contra ele, existe aqueles que são por ele, que é a igreja dele, e existe aqueles que são contra ele. E é interessante que a terra foi dada à humanidade. A igreja precisa acordar para isso. Eu preciso despertar para isso. Eu preciso acordar para isso. Eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: embora sejamos humanos, embora façamos parte de toda uma humanidade, embora sendo pessoas, sendo gente, é isso que está dizendo. E aqui está dizendo, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Está falando para a igreja, Paulo falando à igreja que estava em Corinto. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Então significa que o mundo tem armas, e armas muito poderosas. Nós estamos vendo aí o mundo usando as suas armas contra a instituição sagrada da família. O mundo usando padrões diabólicos para adentrar as escolas e perverterem a sexualidade das nossas crianças. O mundo está usando padrões totalmente contra os princípios da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse que nessa humanidade existe aqueles que são por ele e aqueles que são contra ele. E inclusive nós precisamos definir muito claramente em que time estamos, porque muitas vezes, mesmo que falemos que estamos no time que é por ele, nós nos comportamos muitas vezes como o time que está contra ele, e a gente precisa tomar cuidado com essa questão. Aqui ele vai dizer: usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano. Falando de educação, estamos falando de raciocínio humano. Então está falando que existem as fortalezas, as grandes muralhas do raciocínio humano. Está falando também que essas armas, elas são poderosas para acabar com os falsos argumentos. A gente precisa entender, igreja do Senhor Jesus, que nesse mundo onde estamos sendo educados das mais diversas formas, inclusive agora com o avanço tecnológico da internet, das redes mundiais, né, da internet, das redes sociais. Aqui está falando que existem argumentos verdadeiros, mas também que existem falsos argumentos, e as armas de Deus são para destruir a fortaleza do raciocínio humano e destruir falsos argumentos. Ainda, olhando para o verso 5 desse texto, vai dizer assim: destruímos todas as opiniões arrogantes. Destruímos todas as opiniões arrogantes. Opiniões. No meio educacional, nós estamos vendo as opiniões sendo transformadas em leis, os falsos argumentos sendo transformados em projetos de leis, as fortalezas do raciocínio humano tomando conta e fazendo e criando barreiras aos propósitos de Deus para a humanidade. É preciso que nós adentremos as áreas de influência da sociedade, e entre elas essa tão importante área chamada educação.
destruímos todas as opiniões arrogantes. Ainda o verso 5 diz que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora da Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, e eu termino o versículo 5, que diz assim: levando cativo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Que nós possamos procurar observar com muito cuidado como estamos adentrando a essas áreas de influência e a necessidade, a importância, a relevância da Igreja de Jesus adentrar a essas áreas da sociedade, porque a ordem de Deus ao seu povo é ocupar os espaços, é encher a terra para a glória de Deus. Nós temos educadores nas mais diversas áreas da sociedade, pessoas que já estão inseridas no corpo de Cristo. O que nós precisamos agora é buscar em Deus discernimento, entendimento, para que nesses lugares onde estamos não caiamos nas armadilhas, a Bíblia chama de astutas ciladas do diabo, e nos curvemos e nos sucumbamos aos raciocínios, aos falsos argumentos, às opiniões arrogantes, a todo e qualquer pensamento que se levanta contra o entendimento de Deus. A igreja precisa disso. Loren Cunningham, ele diz que através da educação, que as gerações são influenciadas. Por isso, influenciar essa área com o Evangelho pode ser, ele diz, e eu digo, não apenas pode ser, mas é crucial. O que nós estamos falando aqui é algo parece até, não sei se redundante, eu não sei se absurdo, mas nós estamos falando de influenciar áreas de influência, porque essas áreas influenciam as pessoas. Essas áreas foram criadas para influenciar mesmo, mas a questão é como estão influenciando e como nós estamos nos comportando diante disso. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse isso no seu Sermão do Monte. Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho aprendido e tenho ensinado para a minha comunidade algumas coisas muito importantes sobre o sal, mas dessas tantas coisas eu quero salientar duas. A primeira é que o sal ele não precisa exatamente aparecer para influenciar. Outra coisa, o sal não influencia por proximidade. O sal, não vai adiantar você colocar o seu bife totalmente sem sal no seu prato e colocar o saleiro perto do seu prato. O bife vai continuar sem sal, até que o sal saia do saleiro e penetre naquela carne. Por isso é que é importante que nós, a igreja, o sal da terra, porque o sal ele preserva, ele dá sabor e ele impede
aquilo que está apodrecendo continuar apodrecendo. E a nossa sociedade, basta observar um pouquinho, ela está apodrecendo, ela está se degradando, se deteriorando a cada instante, e a igreja precisa acordar para isso. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, Jesus diz assim, Lucas vai dizer isso no Atos. Ele vai dizer isso. Acredito que esse texto aqui é Paulo falando também. Enfim, está dizendo o seguinte nesse texto: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora. Ordena agora. Então deixa eu falar com você. Uma coisa que eu tenho ministrado à nossa comunidade aqui nesse ambiente praticamente o tempo todo é que nós não temos um depois. Existem dois momentos na história que não existem, e esses dois momentos inexistentes, é que eu posso dizer que existem momentos que não existem. Mas eu queria dizer que existem dois tempos, aliás, eu diria que existem dois tempos que você não pode fazer nada neles. Duas ocasiões nas quais nós não podemos fazer absolutamente nada. A primeira é o passado, é o ontem. Se nós não fizemos ontem, não é hoje que nós vamos fazer ontem. O ontem passou, não existe mais. O amanhã, ele ainda não existe, portanto não há o que fazer. Ou seja, o agora há pouco não existe, o daqui a pouco ainda não existe. Tudo que nós temos se chama agora. E agora você está ouvindo essa palavra. E o texto vai dizer: Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ou seja, o passado, Ele ordena agora. Ele ordena a quem? Diz a palavra do Senhor, Ele ordena a todos os homens, toda a humanidade, todas as áreas da sociedade, todas as áreas de influência da sociedade. Ele ordena agora a todos os homens. Em quais lugares? Em todo lugar. Não apenas a todos os homens, mas em todo lugar. Os homens existem no mundo, mas eles estão, cada um deles, em um lugar. Eu sou parte de todo um povo, de toda a humanidade, mas eu estou nesse exato momento na cidade de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. Estamos aqui. Então ele diz a todos os homens em todo lugar. Em todo lugar significa tanto em São Miguel do Guaporé, Rondônia, como o lugar onde você está, seja onde quer que seja, em que país for, mas você está em um lugar nesse mundo e você faz parte desse todos os homens. Então ele ordena agora a todos os homens, significa que ordena a você no lugar onde você está, em todo lugar. Ele diz que se arrependa. Portanto, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar toda a humanidade, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza, ressuscitando dos mortos. Está falando de que esse homem que julgará é Jesus. A igreja precisa influenciar essa área formadora e transformadora da sociedade, chamada educação.
Jesus ministrou muito dos seus ensinos e efetuou, na verdade, vários milagres nas sinagogas. O termo sinagoga tem origem na palavra grega composta de pelo menos duas palavras, que quer dizer com ou junto, e a outra palavra é conduta ou educação, cujo significado se tornou assembleia. Então a sinagoga era um lugar onde se educava pessoas, onde juntos aprendiam, e Jesus ia lá nesses lugares de ensino para educá-los segundo o reino de Deus. A próxima geração, meus amados, ela está diariamente sendo influenciada em nossas escolas e universidades. A próxima geração está diariamente sendo influenciada em nossas escolas e universidades. A igreja de Jesus deve se envolver. Como que a igreja de Jesus pode se envolver e influenciar essa área? Por exemplo, a igreja de Jesus pode se envolver na criação de grades curriculares, em planos de ensino, também pode se envolver ensinando, administrando e participando de associações de pais e mestres, e como membros de conselhos escolares. Deixa eu falar uma coisa para você: o crente aprendeu a falar muito que as pessoas não estão seguindo os princípios da palavra de Deus, mas também não tem se proposto a aplicar esses ensinos e a ensinar esses preceitos de Deus. Eu tenho falado para a nossa comunidade que nós não estamos aqui para apontar o que está errado, nós precisamos estar aqui para mostrar o que é correto. Então nós precisamos, de alguma maneira, entender que tanto a família, quanto a religião, quanto a educação, elas precisam da influência de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus, da igreja de Jesus, para que possam ser transformadas. Às vezes os pais reclamam de que os seus filhos estão tendo os seus pensamentos e os seus comportamentos deturpados. Sabe por quê? Porque escola não educa ninguém, escola transmite conhecimento. Às vezes eu costumo dizer que pode acontecer de meninos mal educados na escola ou com os seus professores, e o professor perguntar: o seu pai, a sua mãe não te deu educação? É interessante que lá em Efésios, Paulo vai dizer para os pais: ensine os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Salomão vai dizer: ensine a criança no caminho que deve andar. Ele não diz ensina a criança o caminho, ele diz ensine a criança no caminho, ir junto, segurar na mão, ensinar, participar das atividades escolares. Às vezes nós na nossa correria, no nosso tempo, nós não paramos para ver os filmes que os nossos filhos estão vendo junto com eles, para ver os desenhos animados com eles, porque nós estamos tão ocupados muitas vezes com as coisas que nós entendemos que estamos agradando a Deus, estamos deixando de zelar por uma área de influência extremamente poderosa que é a família. E essa família, que você está responsável por ela, que você é parte dela, ela é uma família que participa de alguma comunidade
chamada de religião. Ontem eu falei aqui que a Igreja de Jesus não pode ser uma religião, porque ela está baseada numa só fé. Enfim, eu quero aqui convidar você a encerrarmos essa palavra dizendo que você que está direta ou indiretamente envolvida ou envolvido nessa área de influência na sociedade chamada educação, deixa eu falar uma coisa para você, minha amada irmã, meu amado irmão: seja sal, seja luz, não seja influenciado por essas áreas, mas influencie essas áreas. Não é fácil esse trabalho. Eu sempre digo que o trabalho de ensinamento sobre o reino de Deus na sociedade, ele trata muito mais de destruição do que de construção. É preciso às vezes destruir, como o próprio texto de Coríntios capítulo 10 vai dizer, que é preciso destruir fortalezas de raciocínio humano, é preciso destruir padrões humanos, é preciso destruir argumentos falsos, é preciso destruir opiniões arrogantes, é preciso destruir pensamentos rebeldes para construir um pensamento transformador de obediência, primeiramente, primordialmente a Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos entender e valorizar essa área maravilhosa da educação, como essas áreas de influência na sociedade. Às vezes nós pais, nem das reuniões de pais e mestres que acontecem nas nossas escolas, nós não vamos, nem nessas reuniões a gente vai. É preciso que a gente entenda que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu à humanidade, e nessa humanidade, onde a igreja não ocupa, alguém que não é a igreja vai ocupar. Então ocupe o seu espaço, encha a terra, cumpra o seu ministério, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós estamos encerrando por aqui essa ministração, e eu quero convidar você a ficar atento, porque amanhã nós traremos outra ministração. Ontem nós falamos de religião, hoje estamos falando de educação. Que Deus em Cristo possa te abençoar, abençoar a sua família, abençoar seus filhos, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, dando você ousadia para adentrar nas áreas ou na área que você está sendo enviado por Deus e cumprir ali o seu ministério. Que Deus em Cristo te abençoe, e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe em nome de Jesus.